Você tá em BH, mas você é de Caxias do Sul? Eu sou gaúcho, eu nasci em Caxias. Meu pai é promotor de justiça. Cada filho nasceu numa comarca. Tinha uma promoção, nasceu um filho. Eu sou filho da promoção. Já é uma grande vantagem. Tem tanta gente que é filho do desemprego, eu sou filho da promoção. Tá ótimo, já tá privilegiado. E passei grande parte da minha vida em Porto Alegre. Eu ainda tenho um apartamento em Porto Alegre. Casei com uma mineira e moro em BH. Mas você foi pra lá porque ela morava lá ou você já estava lá? Vocês se conheceram lá? Foi em função dela. Você mudou pra lá? Abduzido totalmente pela paixão. E estou há 3 anos. Isso, 3 anos em BH. Você sabe que é tão... assim, o que você escreve pra ela, a gente te segue há muito tempo, então a gente consome o seu amor por ela em textos há muito tempo. Então todo mundo é meio apaixonado pela Beatriz. Todo mundo é apaixonado por ela. Ela tem realmente uma magia. Ela tem uma simplicidade cativante. E ela é discreta, ela não aparece muito, não quer aparecer muito. Que deveria, porque é linda. Sim, mas tipo, é uma injustiça da vida. Eu sou feio, eu apareço todo momento. Ela que é linda E não ela quer se aparecer. esconde. Mas todo mundo que é lindo Tem essa coisa, tem você acha? um pudor, uma discrição, sabe? Não se acha tão bonito assim. E o feio não tá nem aí. É inconsequente. Falou, não, aqui eu já tenho, então eu vou fazer aqui. Exatamente. O belo se economiza. E o feio é perdulário. E você já morou aqui em São Paulo também? Já morei. Qual o lugar que você mais gosta de morar, desses que você morou? Eu gosto de Perdizes. Aqui. Não, de todos, Todos toda a os minha estados, vida? exato. Sem dúvida, Porto Alegre. Porto Alegre porque tem infância, tem adolescência. Raízes. As raízes são muito fortes. Sua família tá lá. E o gaúcho, ele tem um temperamento gritado. Ele chega, oi, tudo bem? Ele fala gritado. É como se fosse um assalto. Gaúcho é como se fosse um assalto. E ele vai amansando de acordo com a conversa. E Minas já é o contrário. Fala bem devagar. Já chega manso. Eu tive que me controlar. Eu tenho uma versão moderada de mim mesmo. Na padaria, quero 3 pães. Nossa, não, lá ainda chegaria e falaria 3 cacetinhos. É verdade. Quero Ficaria 3 um cacetinhos. pouco mais... Assustador para as pessoas. Bem mais apavorante. Entendi. No Rio também você já morou ou não? Não morei. Mas com o Rio eu vou com frequência em função da Fátima. Sim, do encontro, né? Antes você tinha o seu programa A Máquina, né? Sim, aqui na Gazeta. Foi por isso que eu morei também aqui um tempo. Você participa com frequência da Fátima, assim, dias certos? Ou antes era com uma frequência, tipo, semanal, quinzenal. Agora ficou... Quando chamar. Exatamente. Por conta da pandemia. Exato. Até normalizar. Não, mas todas as suas participações na Fátima são muito legais. São mesmo. É aquela coisa de... Espero que eu seja poético. É verdade. E às vezes você só quer falar uma frase. Não, mas assim... Até pior, eu sou assim. Entendi. Eu não tô forçando, não tô fazendo tipo uma pose. Mas tem uma coisa que você começou a fazer, que é um pouco mais recente de tudo que eu consumo seu, assim, que é escrever sobre algumas tragédias do dia a dia, pontualmente. E é muito estranho porque é uma dor. A gente tá todo mundo sentindo aquela dor. Mas é um alívio quando alguém consegue explicar a dor que a gente tá sentindo. É um alívio para mim também. Sabe? Quando a gente lê, fala assim, caramba, era essa dor que eu tava sentindo. Ufa, parece que dá um... Ok, consegui entender a dor, pelo menos, do que tava doendo. Da onde veio a vontade de falar sobre esses assuntos assim? Você acha que... Você já tava falando pra você mesmo e resolveu compartilhar? O que era? O poeta, ele tem uma mediunidade mansa. Ele é um radar. E até porque ele sofreu muito na vida. Ele abriu um canal. E a dor do outro eu consigo receber com muita facilidade. Eu brinco. É tipo um Chico Xavier dos vivos.
você se conecta ao mais profundo do outro. E você não tem como eliminar isso. Não tem como apagar, porque a sua força é a sua fraqueza, é a sua vulnerabilidade. O que faz com que eu escreva é justamente essa conexão. Ser sensível dói, atrapalha, pode me deixar demolido durante um dia, uma semana, um mês. Mas é inevitável. Mas quando você escreve o texto dessas situações, no final você está mais aliviado ou mais dolorido? Você acha que cutuca a ferida ou ajuda a sarar? Demora para eu mudar de frequência. Eu fico estranho. Eu fico esquisito mesmo. É como se você recebesse uma mensagem. É como se eu tivesse um WhatsApp espiritual. Não tem nada de tão paranormal assim, mas é como se fosse. Sim, sim. Porque você entra em detalhes em alguma tragédia, em algum sentimento, em alguma perda, e não volta o mesmo. Sim. A dor nos modifica. Isso foi algo construído ou hereditário? Infância. Pelos seus pais Infância. serem poetas também? Talvez, sim, uma boa percepção. Como a emoção sempre esteve à vontade em casa, eu tratei de usá-la o máximo possível. Essa sensibilidade. Mas como eu tive uma reserva d'água de solidão, ou seja, eu fui muito só, muito solitário. Quando pequeno, eu desenvolvi a observação do sofrimento de quem estava próximo. Entendi. Meus amigos eu fiz pelo sofrimento. Quem eu via que estava sofrendo, eu já queria me tornar amigo. Quem estava excluído. Entendi. A rejeição sempre foi o cupido das amizades. O denominador comum ali. Eu tenho muita curiosidade de saber sobre sua infância, sua criação, como tudo começou até você chegar a esse Fabrício quem você é. Como que é? Exatamente. Você acabou de falar que você era muito só. Eu não sabia dessa informação. Eu sabia que seus pais eram poetas, né? Então, eu queria muito saber como foi a sua criação. Eu tive... Como te formou como leitor? A minha vida não foi fácil, no sentido de que eu fui logo aceito. Eu nunca fui aceito. Eu tive uma família que lutou para a minha inserção. Mas, em termos sociais, eu fui sempre descartado. Na escola, logo, na minha alfabetização, a professora viu que tinha alguma coisa errada em mim. Eu estava já no fim do ano letivo, na primeira série, e não tinha conseguido aprender a ler e escrever. E eu fui encaminhado para um neuro, famoso na época. Na primeira série, isso? Na primeira série. Você tinha o quê? 7? 7. E o neuro, ele diagnosticou retardo mental, disfunção, hipotonia. Eu não teria condições de aprender a ler e escrever. E a escola recebeu esse diagnóstico. Que tipo de exames ele fez, você lembra? Eletro, tudo que é tipo de exame. E várias semanas disso. Porque eu me lembro que eu tinha cabelo na época e eu sempre voltava para a escola com massinha nos cabelos. Para colocar o eletro, eu tinha aquelas massinhas, os cabelos ficavam grudados como se fosse chiclete. E a mãe não aceitou o diagnóstico. Eu não conhecia o diagnóstico. Eu não fiquei sabendo disso. Eu só descobri isso aos 30 anos, quando eu fui procurar o meu histórico escolar, para ver quais foram as minhas notas mesmo. Porque tinha uma lenda que eu estava muito mal no começo. E aí eu descobri o diagnóstico.
E foi um baque, foi um choque. Caí para trás. Aí eu fui entender, eu refiz o meu percurso emocional. E descobri isso. A minha mãe, ela tirou uma licença de 2 meses do trabalho para me ensinar a ler e escrever como se fosse uma missão, manhã, tarde e noite, a partir de jogos educativos. Então eu criava os jogos que eu aprenderia a ler e escrever. Qual era o trabalho dela? Desculpa. Ela era professora. Ah, ela era de fato professora. Mas aí ela se dedicou, tipo assim... Sim. Não posso sair de casa e ensinar outras crianças... Exatamente. E abandonar o meu filho. E foi com ela que você aprendeu, então? Muito rapidamente. Eu lembro que ela criava jogo do detetive com palavras, jogo da amarelinha. A minha primeira louça de verdade foi a pedra, a laje, a calçada da minha casa. A mãe me fazia escrever na pedra. E aí, você disse que ela tirou uma licença de 2 meses. E nesses 2 meses aí você já estava... 2 meses depois eu voltei lendo e escrevendo E melhor na que os escola? meus colegas. Como é que foi isso na escola? Aí eu fiquei em recuperação, né? Porque eu tinha quase perdido o ano. E passei, porque aí eu só tirava ótimo, Sim, ótimo. aí não... E o médico nunca mais? Médico nunca mais. Eu nunca fiz uma contraprova. Não ia correr o risco. Não sei se médico tiver aí até hoje, ele cai pra trás. Pois é. Mas de qualquer forma, o que aconteceu? Tudo bem, enfrentei a suspeita científica. E depois eu enfrentei a suspeita dos meus colegas. Uhum. Eu era feio, desajeitado, falava errado e assim por diante. Então eu sofri muito bullying. Aí começou um percurso de aceitação pessoal. Eu tinha que enfrentar todo dia o bullying. Todo dia, todo insano dia o bullying. Eu não saía pela porta da frente da escola. Pra não encontrar os colegas? Para não sofrer aquele corredor de deboche. Uhum. Eu pulava o muro de trás. Tinha uma espécie de grama fofa, umas coisas assim, sabe? De entulhos. Eu pulava para poder fugir dessa convivência maldita. Até que eu consegui enfrentá-la. Como? Demorou. Demorou, porque tinha um refeitório, roubava a minha merenda. Teve situações pesadas, que é eu ter sido salvo pelo quichute. É um tênis que você amarrava na canela. E eu lembro que me deixaram de pernas pro ar no 2º andar do prédio. E até hoje eu tenho vertigem em função daí. Sabe, se eu tenho uma altura assim, eu já... Da labirintite, assim. Eu fico com as pernas tremendo. O que te fortaleceu pra voltar? O que aconteceu? Você fez? O que foi Amor que da você família. Eu tinha a tarde e a noite para me recuperar e enfrentar o dia seguinte. fez? Você tem quantos irmãos? Tenho 3. E eles eram super parceiros? Muito. E aí eu comecei a adotar estratégias de guerrilha emocional. Eu disse, olha, não dá para viver com esse medo. Eu não vou sobreviver, não vou suportar. Aí eu comecei a rir de mim mesmo. Uhum. Transformei o pânico em riso. O pânico em humor. Humor terapêutico. Uhum. Tudo o que eles poderiam falar de mim, mal de mim, Você eu falava tinha que primeiro. falar primeiro. Para que a piada ficasse velha na boca dos outros. Uhum. É uma grande defesa. E funciona muito bem. Aí eu... Se eu sou rápido no raciocínio hoje, é em função disso. Porque alguém respondia para mim, eu já via a réplica e a tréplica. Uhum. Eu já pulava na frente. E aí eu vi o poder
da escrita, da arte marcial, da palavra. Foi meu judô, karatê, porque quem me agredia não imaginava que pudesse responder. Bem-humorado. Uhum. Aí eles quebravam as pernas, né? É, quebravam as palavras. Uhum. E aí isso foi me fortalecendo. A escola não tinha conhecimento de nada disso? Não. Você não podia denunciar. Você ainda ficava mais frágil diante da turma. Dedo duro. Exato. Aí eu tentei conseguir algum destaque no esporte, futebol. E também não aceitava mais nenhuma ofensa sem dar trabalho para o outro. Uhum. Fazer o outro suar. O outro tinha que ser mais inteligente do que eu. Aí eu passei a ser ofendido apenas por quem é mais inteligente do que eu. Entendi. E esse lance de você ser bem observador começou aí? Sim. Nesses momentos de solidão? É inconsciente. Uhum. Eu olho muito bem. Eu guardo as cenas. Eu desenvolvi o olhar para me defender. Então, nem é por mal, mas eu olho vocês duas assim de um jeito que você não tem ideia, como se fosse um raio-x. Uhum, a gente imagina. Um pouco antes da conversa começar, ele já estava até fazendo análise corporal aqui. Não que eu me sinta atacado aqui, Não. de modo nenhum. A gente Mas sabe. o que você vê com facilidade? Se a pessoa está feliz ou não está feliz. Se a pessoa está angustiada ou não. Se ela está precisando de algo. Se ela precisa de ajuda. Você consegue sentir isso fácil? Muito. Eu sou uma porta. E isso gasta você? Tipo, você fica... Quando você encontra alguém, por exemplo, e a energia da pessoa não tá legal naquele dia e você volta pesado, você sente que você pega Eu não sou aquilo? uma esponja. Não. Não é esponja. Ótimo. É melhor do que isso. Eu acho que se eu recebo uma energia negativa, ela vai voltar positiva para outra pessoa. Se você dá atenção, se você dá o que você tem de mais valioso, que é o seu tempo, você multiplica a eletricidade do outro. Isso é um egoísmo dizer que você recebe a energia negativa do outro, porque você não tem uma relação passiva com a vida. Então você tem uma relação edificante. Se alguém precisa falar comigo, é uma necessidade. E somos muito carentes. Se alguém dá atenção, realmente a gente passa a se ouvir. É como uma terapia. A terapia é uma conversa espelhada. Você escuta pouco o terapeuta, você mais se escuta. Mas é pelo terapeuta que você passa a se escutar. Ele te guia. Exato. E você passa a se conhecer, a se amar a partir dessa conversa espelhada. E eu só preciso estar presente inteiramente para que isso aconteça. Se vai dar um abraço, dá um abraço. Se vai dar os ouvidos, dá os ouvidos mesmo. Aí eu paro a minha vida naquele momento.